entre espigas e a promessa. Episódio 12. A Semente da Esperança. O calor do sol se derramava sobre os campos de Belém, dourando as espigas de cevada com um brilho suave. O som do vento balançando as folhas e o murmúrio dos trabalhadores preenchiam o ar. Ruth, mais uma vez, se encontrava entre as fileiras, recolhendo com dedicação cada espiga que encontrava. Já fazia dias que ela vinha trabalhando nos campos de Boaz, e aos poucos, a confiança que ele demonstrava lhe dava um impulso a mais para seguir em frente, ainda que as memórias de Moabe pesassem em seu coração. Boaz, desde o primeiro encontro, havia mostrado uma gentileza que Ruth não conseguia deixar de notar. Ele a tratava com respeito, quase como se ela fosse alguém importante. Alguém que merecia mais do que a sorte de ser uma estrangeira nos campos de Belém. A cada olhar, ela sentia uma paz inusitada, e cada palavra de Boaz parecia acender uma chama de esperança que ela mal sabia que ainda existia. Em um desses dias, ao cruzar o campo para supervisionar os ceifeiros, Boaz avistou Ruth, recolhendo as últimas espigas da colheita. Seu olhar se suavizou ao vê-la ali, tão solitária, mas ao mesmo tempo tão determinada. Ele se aproximou com passos firmes, mas suaves, para não interromper o ritmo de sua labuta. Disse Boaz: Ruth, minha querida, já cansou de trabalhar por hoje? Sua voz era firme, mas carregada de uma suavidade que transmitia cuidado. Disse Ruth: Não, senhor. Estou apenas terminando. Tenho mais alguns feixes para recolher. Ela sorriu timidamente, sentindo um calor no rosto, algo que não sentia há muito tempo. Boaz olhou para ela, avaliando o esforço e a dedicação com que ela trabalhava. Em seu coração, uma decisão começava a tomar forma. Ele conhecia a dor do povo de Deus. Sabia que Ruth, com toda a sua força, lutava contra mais do que a necessidade de sustentar a si mesma e a Noemi. Ela lutava contra um passado de perdas, contra um futuro incerto. Disse Boaz: Deixe que os outros recolham os últimos feixes. Vá descansar. Tenho algo para lhe oferecer. Ruth não conseguia acreditar no que ouvia. Ela, que havia começado seu dia como uma simples colhedora de espigas, estava agora sendo convidada por Boaz para algo mais, algo diferente, algo que significava mais do que apenas alimento para o corpo. Ela seguiu Boaz até a tenda onde os trabalhadores descansavam, com uma sensação estranha em seu peito. A bondade dele não era como a dos outros. Era uma bondade que parecia desafiadora, que lhe fazia pensar em redenção. Disse Boaz: Ruth, minha filha, você tem sido uma mulher diligente, com um caráter que honra o nome de sua família e de sua terra. Isso não passa despercebido. Ruth olhou para ele, tocada pelas palavras, mas também um pouco desconcertada. Nunca antes alguém a havia tratado com tanta honra. Disse Ruth: Eu não sei o que dizer, senhor. Agradeço pela bondade. Não mereço tanto. Disse Boaz: Você merece mais do que imagina, Ruth. A bondade que você demonstrou para com sua sogra, deixando sua terra e sua gente, não foi em vão. Ruth engoliu em seco, sentindo a profundidade de suas palavras. Ela sabia que não era só por causa de sua generosidade com Noemi, mas pela maneira como ela olhava o mundo, como ela acreditava que a vida, apesar das dores, poderia ainda ser cheia de bênçãos. Boaz estendeu a ela um prato com pão e vinho. Disse Boaz: Coma, descanse e se reabasteça. Amanhã, se quiser, posso garantir que você colha com minhas servas para o resto da temporada. Não precisará mais se preocupar com a escassez. Ruth não sabia como expressar o que sentia. A proposta de Boaz era mais do que generosidade. Era uma promessa, uma chance de recomeço. A bondade dele parecia abrir portas para um futuro que ela já não ousava mais sonhar. Disse Ruth: Eu não sei o que dizer, mas aceitei a oferta com todo o meu coração. Boaz observou, satisfeito com a reação dela. Ele sabia que suas ações poderiam ser mais poderosas do que qualquer palavra. Ele não apenas ofereceu comida ou abrigo.
Ele ofereceu dignidade, um lugar de descanso, um novo começo. Ele sentiu que o momento estava mais do que certo. E no fundo, em seu coração, ele sabia que essa bondade teria repercussões além do campo de Belém. Quando a noite começou a cair, Boaz a acompanhou até a entrada do campo, onde as estrelas começavam a brilhar no céu. Havia algo mágico no ar, algo que Ruth ainda não compreendia, mas que seus olhos começavam a perceber. Havia, no gesto de Boaz, uma promessa ainda não falada, mas que se sentia em cada olhar trocado, em cada ato de bondade. Disse Boaz: Ruth, que o Senhor a abençoe e lhe dê paz. Amanhã espero vê-la novamente nos meus campos. Ruth agradeceu, com o coração batendo acelerado. Ela se despediu de Boaz e se afastou, levando consigo não apenas a generosidade de um homem, mas também a semente de uma esperança renovada. Enquanto caminhava de volta para casa, seus pensamentos estavam em tumulto. A bondade de Boaz transformara sua jornada. Ela agora sentia que talvez, só talvez, havia espaço para uma nova história em sua vida. E tudo começara com um simples gesto de compaixão. Ao chegar em casa, Ruth encontrou Noemi sentada junto à porta, aguardando ansiosamente por notícias. Disse Noemi: O que aconteceu, minha filha? Ruth contou tudo sobre o dia, sobre a generosidade de Boaz, sobre as palavras dele e a oferta que ele lhe fizera para o futuro. Disse Ruth: Ele foi tão bondoso comigo, Noemi. Acho que talvez as coisas estejam mudando para nós. Noemi ouviu atentamente, mas seu olhar por um momento se desviou para o horizonte. Havia algo que ela ainda não compartilhara com Ruth, algo que poderia mudar tudo. Ela hesitou, então disse: Ruth, há algo que você precisa saber sobre Boaz. Ruth olhou fixamente para Noemi, ansiosa pela continuação, mas Noemi parou, os olhos cheios de um mistério que não poderia ser revelado com pressa. Ela respirou fundo antes de continuar. Disse Noemi: Boaz é um parente mais próximo do que você imagina. Ruth, pensativa, pergunta a si mesma: quem era verdadeiramente Boaz? Que mistério estava em volta dele? Não perca o próximo episódio de Entre Espigas e a Promessa. Entre Espigas e a Promessa. Episódio 13. O Encontro das Promessas. A lua cheia iluminava o campo, refletindo uma luz suave sobre as espigas que se balançavam levemente com a brisa da noite. O ar estava fresco, mas uma tensão agradável pairava sobre Belém. Ruth caminhava sozinha pelo campo, seus passos ecoando no silêncio da noite, mas sua mente estava distante, perdida nas palavras e nos gestos de Boaz. Ela sabia que sua vida estava mudando, mas não imaginava como aquilo tudo aconteceria. A bondade de Boaz parecia ter uma profundidade que ela ainda não compreendia totalmente. A cada encontro, a cada palavra, ele deixava uma marca em seu coração. Como ele fazia aquilo? Como conseguia ser tão generoso e ao mesmo tempo tão discreto? Ruth, sem perceber, começava a se prender àquela graça, àquela energia que parecia emanar de Boaz como um reflexo de algo mais profundo. O sol despontava no horizonte, anunciando mais um dia de trabalho nos campos. Ruth sentia seu corpo cansado, mas o coração leve. Era dia de colheita. E o campo estava repleto de trabalhadores que se moviam com a agilidade de quem conhecia a tarefa a ser feita. Ela sabia que, por mais que o dia fosse longo, teria algo mais aguardando por ela no fim da jornada. Algo que ela ainda não conseguia nomear. Boaz a avistou ao longe, com a mesma atitude protetora e atenciosa de sempre. Ele caminhou até ela, como se quisesse confirmar que ela estava bem. Como se seu olhar pudesse encontrar algo mais em Ruth, algo além de sua força, de sua dedicação. Ele se aproximou com um semblante sereno, mas com os olhos carregados de intenções não reveladas. Disse Boaz: Ruth, você tem feito um trabalho admirável. Eu sei que o campo está duro, mas quero que saiba que não está sozinha. Disse Ruth: Agradeço, Senhor.
Mas, de fato, tudo isso é necessário. Eu estou aqui por Noemi e também por mim mesma. Estamos em busca de um novo começo. Disse Boaz. Não é só por necessidade, Ruth. É pela força de um coração que se entrega. Eu vejo em você algo além de uma mulher que luta pela sobrevivência. Vejo alguém que, apesar de tudo, ainda acredita na possibilidade de um futuro melhor. E isso é precioso. Ruth sentiu seu coração bater mais forte. Não sabia o que aquilo significava, mas sabia que as palavras de Boaz tocavam algo profundo nela. Algo que ela estava tentando entender, mas que parecia escapar como um fio de areia entre seus dedos. Durante o dia, Boaz fez questão de ser ainda mais presente. Ele se aproximava, oferecia ajuda e falava com Ruth de maneira que ela nunca experimentara antes. Ela sabia que ele tinha uma posição de destaque, mas aquilo parecia mais uma amizade que uma obrigação. Ele a tratava como uma pessoa, como um igual. Isso, por si só, já era algo que a surpreendia. No fim do dia, enquanto o sol se escondia atrás das colinas de Belém, Boaz a encontrou novamente, desta vez em um momento de pausa. Os outros trabalhadores estavam mais afastados e o campo parecia mais silencioso, como se o mundo inteiro estivesse aguardando um próximo passo. Disse Boaz. Ruth, quero que saiba que não precisará mais se preocupar com a escassez. Eu e meus servos garantiremos que você tenha o suficiente para você e para sua sogra. De agora em diante, você terá provisões para os dias que virão. Ruth olhou para ele, confusa, sem entender ao certo o que lhe estava oferecendo. Ela queria agradecer, mas a emoção a impedia de formar as palavras adequadas. Boaz, como se percebesse sua hesitação, sorriu novamente. Disse Boaz. Sei que isso é mais do que uma simples oferta de comida, Ruth. Eu quero lhe dar algo que vai além disso. Quero lhe dar segurança, quero lhe dar o que você merece. Você não está mais sozinha. Eu vejo sua dor e sua coragem e quero ser um apoio para você. Disse Ruth. Senhor Boaz, não sei como agradecer. Eu não mereço tanto. Disse Boaz. Ruth, você merece muito mais do que eu posso oferecer. Mas quero que saiba que na minha casa você sempre será bem-vinda. A graça que você espalha, mesmo nas dificuldades, é algo que devemos valorizar. E eu farei isso. Ruth se afastou lentamente, mas seus pensamentos estavam em tumulto. O que Boaz havia dito mexeu profundamente com ela. Ela sentia que algo estava se transformando dentro de si, algo que ela não havia experimentado até então. Ao chegar em casa naquela noite, ela se encontrou com Noemi, que a aguardava com um olhar preocupado, mas cheio de expectativa. Perguntou Noemi. Como foi, minha filha? Respondeu Ruth. Foi mais do que eu poderia esperar, sogra. Ele me ofereceu mais do que alimento. Ele me ofereceu dignidade e um novo começo. Noemi sorriu, tocando a mão de Ruth com carinho. Ela sabia que a jornada de Ruth estava apenas começando. Mas agora, com a bondade de Boaz, ela sentia que o caminho para a promessa estava finalmente se abrindo diante delas. O vento, lá fora, parecia murmurar em resposta, como se também soubesse que a graça e a provisão estavam prestes a transformar tudo. Enquanto as duas se sentavam em silêncio, refletindo sobre as palavras de Boaz, um som distante interrompeu a tranquilidade. Era um cavalo galopando em alta velocidade, e a figura que se aproximava era inconfundível. Ruth levantou-se rapidamente, um pressentimento de que algo estava prestes a mudar. Noemi olhou para ela, os olhos arregalados. Perguntou Noemi. Quem será a esta hora? O cavalo se aproximava mais, e logo uma figura masculina surgiu na escuridão da noite, com o semblante sério. Ruth não sabia quem era, mas seu coração começou a bater mais forte. Havia algo na forma como ele se aproximava, que indicava que aquilo não era uma visita comum. Algo grande estava prestes a acontecer. O que seria? Não perca o próximo episódio de
entre espigas e a promessa.